Bem, nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Allan Kardec do PT. Allan Kardec é deputado estadual, é do Partido dos Trabalhadores e teve inclusive a sua transferência para o PDT anunciada pelo deputado Zeca Viana, que falou que você está mudando de partido agora na janela em março. É isso mesmo? Bom dia, deputado Allan Kardec. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. Um prazer estar aqui de volta. Antero, o Zeca me fez esse convite mesmo oficialmente. Na primeira oportunidade do ano, quando o Ciro veio aqui, eu participei de uma palestra com o Ciro na CSB, numa central sindical, numa nova, inclusive, central sindical, e a gente tem uma afinidade muito grande com o PDT, inclusive foi o partido o qual eu me filiei pela primeira vez. Só filiei no PDT e depois fui para o PT, ainda na época de movimento estudantil, na década de 90. E o Zeca está fazendo alguns convites, quer fortalecer o PDT e fez esse convite para nós, mas nós não temos nada disso. Conversamos inclusive essa semana com o Barranco, dia 17 agora nós temos uma grande plenária do Partido dos Trabalhadores. A gente tem discutir internamente, convidar o Lúdio para essa discussão, para saber qual é o sentimento dele, do grupo ligado a ele dentro do partido, se ele tem interesse a disputar a eleição para estadual, para federal. O Lúdio diz que é candidato a estadual, porque fortalece muito a chapa sua, é bom para vocês. Sim, né? Ele com certeza vai ter um recall grande. O Saguas está anunciando que vai parar, que vai parar, né? Eu entendo isso. Ou seja, onde vocês têm que ir para federal. Onde nós tem uma vaga para federal. Acredito que o Lúdio seria o nome mais forte. O nome mais forte, disputou uma eleição de prefeito, disputou uma eleição de governador, de prefeito, foi para o segundo turno. Então acredito que a gente ainda tem muito para conversar aqui dentro. O Altir, lá em Juína, e a região de Juína, historicamente tem candidato. Acredito que o Braz, que é o vice-prefeito dele, consegue ter uma boa candidatura. Então, para estadual você está falando? Para estadual. Então acredito que a gente tem condição de fazer um diálogo, né? O PCdoB tem a professora Maria Lúcia Cavalineder, que é candidata ao Senado. Que está anunciando uma vaga ao Senado. Só que aí eu sempre discuto isso, Antero, até quero a sua opinião. Eu acho que ninguém é naturalmente candidato a Senado. Acho que a gente tem que construir uma chapa primeiro de candidato a governo. E nessa chapa de candidato a governo, logicamente, a gente teria uma chapa de candidato a Senado. Eu estou falando isso provocando a professora para falar: professora, coloque seu nome à disposição, inclusive para governo. Ela foi 8 anos reitora da UFMT, o terceiro maior orçamento do estado, tem condição, tem diálogo, enfim, não tem nada disso definido, Antero. A política, apesar de ser dinâmica, a gente não pode antecipar passos importantes. O importante agora é que nós temos um deputado federal que está anunciando que vai parar, e isso é um fato importante para dentro do PT. O Saguas é um deputado importante, e se isso se confirmar agora, dia 17, eu acredito que dá para a gente construir o nome do Lúdio, ou o próprio Barranco, enfim. E aí, em março, a gente vai... Ou o próprio Allan. Ou o próprio Allan, por que não? A gente tem que estar aí disponível para fazer os diálogos. Tá. Então, não há disposição de sair do PT. Você está pensando em construir tudo isso dentro do PT? Sim, a gente pensa em construir isso. Inclusive, o que a gente precisa fazer agora é construir uma ampla frente de oposição aqui no governo do estado. Eu digo isso, Antero, já tive a oportunidade de falar isso para você, nós não podemos... nós da oposição, não podemos ter o luxo de ter 2 ou 3 candidaturas. Nós precisamos ter um exercício de composição para que a gente possa construir um projeto para Mato Grosso de oposição ao atual governo, que eu acredito que será candidato, e governo dentro do governo, candidato à reeleição sempre é forte, independente de todas as questões que têm acontecido em Mato Grosso. Tá, e como é que vocês vêm trabalhando essa questão agora do funcionalismo, né? Ontem foi aprovado o FEX, mas os aposentados até esse minuto, pelo menos aqui, não receberam ainda. Muito difícil, inclusive nós estamos na expectativa desse FEC ser salvar Mato Grosso, e não é assim, são 400 milhões de reais. São 370. Tem menos de 400, tem compromisso para tudo quanto é lado com esse FEX, inclusive, Antero, tem a votação no Senado, hoje tem que dar quórum no Senado, quinta-feira... Não, hoje não vota, vai votar semana que vem. Quinta-feira é difícil ter não, hoje não tem nem sessão deliberativa no Senado. E aí, olha só, a gente tem que falar a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Ontem o deputado Fabinho anunciou que está tudo certo e tal, parabéns ao deputado Fabinho, mas não é assim. O servidor público que está nos ouvindo, o fornecedor que está nos ouvindo, o pessoal da área da saúde,
como o Antero disse, vai votar. Tá tudo certo na Câmara. Na Câmara tá tudo ok, mas não tá pronto para liberar o dinheiro para vir para cá, para fazer empenho, para fazer pagamento. O dinheiro vai ser liberado semana que vem, numa boa hipótese, né? Ser aprovado no Senado até quarta-feira. Quarta-feira da semana que vem. E entre quinta e sexta ser liberado o dinheiro. E para outra semana empenhar e pagar, né? Não. Dá para pagar. Se quiser pagar, paga. O Estado é Estado. Então Embora o Estado seja lento, mas se ele quiser ser menos lento, ele consegue. Não. E parece que o senador Wellington ontem, inclusive, esteve na Secretaria do Tesouro Nacional já fazendo provisionamento, pedindo para acelerar e reservar o dinheiro para Mato Grosso. Inclusive o senador Antero tem um trabalho já. Senador Antero não, mestre, do Wellington. Tá aí, eu estou profetizando aqui, Antero. Menas. Como diz o nosso professor Jaime Campos, Menas. O senador Wellington tem um projeto interessante para parar com esse rito de votar na Câmara, votar no Senado, esperar processo, porque esse dinheiro é um dinheiro carimbado. Inclusive, a gente tem que rever essa questão da Lei Candir. Não dá para um estado produtor como o nosso exportar 20 bilhões de reais. Nós exportamos 20 bilhões de reais, não tem um centavo de imposto retido aqui, e esperar 400 milhões de reais para ter o FEX, que é a questão da compensação. O Wellington tem uma lei extinguindo esse processo ritualístico de passa na Câmara, passa no Senado, de algo que tem que ir para os estados exportadores. Eu acho que isso, se ano que vem acontecer, vai melhorar um pouco. Que pese, eu acredito que nós temos que rever a Lei Candir, né, Antero? Mas rever a Lei Candir como? Você defende então que a gente exporte imposto? Porque a Lei Candir estabelece o seguinte: a única coisa que a Lei Candir estabelece aliás, são duas coisas. Primeiro, o fundo de compensação, que não existe, é um fundo de descompensação. Mato Grosso deveria receber mais do FEX do que recebe. Mas, por outro lado, o Lula não defendeu isso, o Fernando Henrique não defendeu isso, o Itamar Franco não defendeu isso, a Dilma não defendeu isso e o Temer não defende isso. Nenhum dos presidentes brasileiros vai defender exportar imposto. E se acabar com a Lei Candir, a gente vai exportar imposto. Ninguém quer exportar. E se exportar imposto, perde competitividade. Então nós não vamos fazer isso. O Brasil não vai fazer. Eu acredito que a lei nesse aspecto é boa. Ela precisa corrigir a distorção da compensação. O que eu acredito que dá pra gente arrumar e melhorar a Lei Candir é justamente no aspecto de não precisar esperar a votação no Senado, esperar a votação na Câmara, demorar, a gente não ter essa segurança. Bom, nós temos um fundo, tem 2 repasses constitucionais anuais, no primeiro semestre, outro no segundo semestre, vamos tocar a bola para frente. E nós aqui organizarmos melhor a nossa produção aqui, para que a gente consiga ter um pouco de recurso para dentro do Estado também. Tá, o que tem de importante para a Assembleia votar agora no final do ano? Nós temos as contas do governo de 2016, que está difícil, inclusive, a gente avançar sobre essas questões da conta de 2016. Na minha opinião, foi a primeira conta planejada por esse governo e é a pior do que a gente tem lá, no sentido das recomendações, inclusive do próprio Tribunal de Contas, que aprovou com muitas ressalvas, e a LOA. A LOA, a gente está com a LOA também para que a gente possa aprovar. Então, são 2 projetos importantes para o Estado de Mato Grosso, um em especial, que é a aprovação das contas do governo, e outra é a LOA, nossa lei. Mas o governo tem ampla maioria na Assembleia, né? Tem ampla maioria, mas com um pouco mais de consciência agora no debate. A gente fez ontem uma discussão acerca dos pontos relevantes. O deputado Zé Domingos está debruçado sobre isso. O deputado Silvano Amaral, que ora está na base, ora vota contra a orientação do governo. Ora está na base, ora está na base. Ele ou é da base, ou é da base. Mas tem vezes... Quando o governo precisa, ou ele é da base, ou é da base. Mas ele tem se posicionado algumas vezes também de forma independente. O próprio deputado Van Clay, que votou contra a PEC do teto. Então, nós estamos fazendo uma força-tarefa, Antero, para entender alguns erros que aconteceram da peça orçamentária e depois da realização orçamentária de 2016, que eu acredito que nós teremos dificuldade, não vamos conseguir colocá-la para votar esse ano. Acho que a gente vai estar com um pouco mais de calma para entender essa peça de 2016, o que aconteceu, e a LOA precisa ser votada. Então, essa semana e semana que vem a discussão está acerca desses 2 projetos, Antero. Tá. Você é do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, né? Cuja presidência Leonardo. É do doutor Leonardo. O Conselho de Ética vai avaliar quando aquela situação dos deputados? Vai ser no dia 30 de fevereiro, como diz o Lula, que pagou o apartamento no dia 30 de fevereiro e tal?
Antero, eu não tenho ideia de como que a gente vai tocar isso daí. Nós recebemos uma cobrança muito grande em cima disso. O deputado Saturnino, o deputado Alan e o deputado Adriano, nós fomos para a comissão de ética por conta da recomposição. A comissão de ética, ela estava com os seus membros também envolvidos na denúncia, e aí ela foi recomposta em cima da hora. E o que a gente tem feito agora, inclusive já foi falado isso pelo deputado Saturnino, nós precisamos abrir processo de investigação dentro da própria comissão de ética. A comissão de ética, ela precisa ser provocada, e ela já foi provocada. E agora a gente está na iminência tanto do relator, que é o deputado Saturnino, e o presidente, instaurar a comissão para que a gente possa fazer isso. Eu, sinceramente, não vejo condição de fazer isso agora. Mas nós não podemos deixar abrir o ano Mas por que você não tem condição de fazer isso agora? Primeiro, que eu acho que a gente precisa esperar terminar a votação hoje. A votação hoje no STF. Uma votação emblemática, muito importante, pois que vai mudar, inclusive, a Constituição Federal. Essa era outra pergunta. Mas vamos falar sobre isso depois. Tá. Fala sobre os processos aí que não tem nada a ver com o STF. Por que internamente a Assembleia não pode se posicionar? A Assembleia está já finalizando. Nós temos aí o recesso para o dia 15. Eu acredito que a gente vai concentrar nesses dois processos. No retorno do recesso, eu acredito que a gente tem condição de imediatamente chamar a comissão de ética e começar a tocar os trabalhos. Tá, mas são 24 deputados na Assembleia. Sim. Dos quais 12 denunciados. Qual que é a chance disso passar em plenário? Muito difícil. Se tiver uma recomendação, por exemplo, de afastamento, de uma punição, de uma suspensão, afastamento, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a chance disso passar em plenário? Muito difícil, 2/3 para que aprove qualquer punição para os deputados, só que ficaria uma coisa, acho que inédita também na Assembleia Legislativa, num caso desse, a comissão fazer um trabalho nesse sentido. Você acha que pelo menos a comissão será capaz de fazer esse trabalho? Porque assim, na Assembleia são 24 pessoas apenas, né? Claro que aquilo lá, a tendência é virar um clubinho. Uma coisa são 513 deputados na Câmara dos Deputados. No Senado já é difícil, 81. É difícil acontecer. Agora, 24 deputados formam um clubinho lá, eu te protejo, tu me proteges, eu protejo, tu proteges, ele protege. O corporativismo nos protegemos. O corporativismo fica mais fácil quando tem um grupo menor, mas eu falo por mim, Antero, eu estou na expectativa de que isso aconteça. Eu acho que é importante para a sociedade e importante, inclusive, para os próprios deputados, que vai ter a oportunidade de estar fazendo a sua defesa clara e aberta. A comissão de ética, ela abrindo os procedimentos, eu acredito que a primeira coisa que vai fazer é ouvir os próprios deputados e trazer os elementos de quem está nos provocando, para que possa também falar, olha, deputado tal fez isso, deputado tal fez isso. E se a gente conseguir instaurar um procedimento, nós temos condição de ouvir, inclusive, quem está acusando os deputados. Acho importante isso acontecer para bem da própria Assembleia. Tá certo. Deputado, como é que repercute na Assembleia Legislativa a decisão que começou a ser tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com o voto do ministro relator Fachin, contra as prerrogativas dos deputados estaduais? Não quero discutir especificamente a questão do Gilmar Fabres, não. Eu quero discutir a diferenciação de tratamento de deputado federal e senador para deputados estaduais, quando o que está escrito na Constituição é algo muito diferente. Antero, eu não acredito que o STF vá fazer isso, porque é que eles liberaram o Aécio Neves com tudo que podia ter colocado o Aécio na cadeia. Eles liberaram o Aécio pela prerrogativa constitucional, e a prerrogativa constitucional também ela é dada às Assembleias Legislativas. Então quer dizer que para deputados estaduais eu interpreto a Constituição de um jeito. Eles estão dizendo que expressamente na Constituição Federal estão as garantias, isso é verdade, exclusivamente dos deputados federais e senadores. Aí eles podem fazer aos deputados federais e senadores. Só que tem um artigo na Constituição, me parece que é o 27, parágrafo 1º, que garante sim a inviolabilidade e a imunidade para os parlamentares em nível de Estado. Então, eu sinceramente acho que o Supremo vai decidir um assunto muito importante, mas se decidir como foi o voto do Fachin,
significa que qualquer deputado pode ser preso, inclusive sem ser em flagrante e sem ser questão de crime inafiançável. Sim, eu acho que se mudar para todo mundo, Antero, eu acho que fica bom. O que não pode é a gente ter algumas castas no Brasil. Deputados federais, senadores não podem ser presos a não ser em flagrante, mas deputados estaduais, vereadores, prefeito, podem ser. Governador não pode. Juiz não, juiz não pode, procurador-geral da República não pode, porque algumas castas no Brasil, se a lei é para todos, somos todos iguais perante a lei. Qual é a minha opinião? Acaba-se com foro privilegiado de todo mundo, mas passa também a lei de abuso de autoridade, porque a gente sabe que muitas vezes integrantes do Ministério Público Federal, integrantes do Ministério Público abusam na hora de acusar, na hora de soltar na mídia, na hora de soltar antecipado um julgamento social. Então, acaba-se com foro privilegiado, mas também passa minimamente a lei do abuso de autoridade. Não dá para você deixar o juiz achar que é Deus, ter a certeza que é Deus e fazer o que ele quiser. Então, acho que a lei tem que ser mantida e minimamente a Constituição preservada. Tá, deputado Allan Kardec é candidato aqui, se depender da vontade do Allan Kardec. Antero, como a gente teve a oportunidade de apenas 2 anos, né, agora que nós completamos o 10º mês, na realidade, entramos depois de fevereiro, na Assembleia Legislativa, eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho, caso a gente venha para uma reeleição, fazer um trabalho um pouco mais firme, mais forte, para marcar algumas questões que a gente acredita como deputado estadual. A gente tem preparado um processo de pré-candidatura a deputado estadual. Só que como você mesmo está vendo que o cenário não está dado, a gente não sabe como que vai se dar o cenário nacional e em especial o cenário estadual, como que vai se movimentar o agrupamento da oposição. Tem muita gente dentro do próprio governo com possibilidade de vir a uma disputa. Então a gente está preparado para a reeleição, mas a disputa, por exemplo, uma vaga de federal não está descartada totalmente também. Quer dizer, se o partido fechar em torno de uma candidatura do Allan Kardec, você pode até topar. Eu acredito que sim, né? A gente, historicamente, há algum tempo vem mantendo uma vaga na Câmara Federal. Mas sem coligação? Não, tem que coligar. Tem que coligar. Inclusive, agora, dia 17, vai haver uma discussão ampla. A gente já convidou o pessoal do PDT para fazer a discussão, o pessoal do PCdoB, que tem a reitora Maria Lúcia Cavalineder, o pessoal do PSB. A gente tem que fazer uma frente para fazer uma discussão. Temos um projeto, vamos lançar um projeto com nome próprio. Nós vamos estar fazendo uma coligação ampla, onde todos vão estar juntos nessa coligação. Esse exercício que a gente tem que fazer a partir do dia 17, nosso encontro. Se o governador Pedro Taques, porque essa hipótese chegou a ser ventilada na imprensa, por isso que eu estou perguntando. Na hipótese do governador Pedro Taques deixar o PSDB, ele pode ter o apoio do PT? Eu acredito que quase... Ou do deputado Allan Kardec? Não, nem de maneira alguma. De maneira alguma. O governador Pedro Taques, quando ele foi candidato ao Senado pelo PDT, naquele momento ele já tinha uma marca. Vou atacar o PT, ganhou para Senado, vou atacar Dilma, o governo petista, todo mundo é corrupto que está aí, e isso aí não tem mais como fazer nenhum tipo de arranjo possível. Se ele tivesse seguido as orientações pedetistas naquele momento, ele teria defendido algumas bandeiras históricas que nós defendemos. Hoje seria impossível isso. Nós estamos aí na iminência de ir para um enfrentamento eleitoral, democrático com o atual governador. E a gente espera que ele fique no PSDB, que é o partido que acolheu ele depois que ele abandonou o PDT. Espero que ele consiga essa vaga para disputar a reeleição lá no PSDB, para que a gente possa ter claro as ideias de cada partido, de cada agrupamento político. Vocês não vão trazer o Lula em Cuiabá? Nós estamos na expectativa de trazer o Lula em Cuiabá. Ele teve Maricá ontem, lá no Rio de Janeiro, e essa agenda do dia 17, nós vamos estar inclusive colocando a pauta da vinda dele para cá. Deputado Allan, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero. Obrigado a todos os ouvintes da capital. A gente está à disposição.